O Cruzeiro deu o pontapé inicial na temporada 2013 e apresentou 10 dos novos reforços que chegaram ao time. Os jogadores são Bruno, zagueiro, Paulão, zagueiro, Nirley, zagueiro, Wellington, volante, Luca, atacante, Ricardo Goulart, meia atacante, o volante Henrique, que volta ao time depois de quase 2 anos jogando pelo Santos, Egídio, lateral esquerdo, Nilton, volante, e uma das promessas do time celeste, o meia atacante Diego Souza, que está de volta ao futebol mineiro e tem a difícil missão de substituir o craque Montijo. A motivação é de estar jogando num grande clube e podendo jogar um clássico já de início e podendo já, quem sabe, já vencer um clássico e já começar o ano com o pé direito. Isso é a minha maior motivação. E você pensa que acabou? Nada disso. Durante a semana ainda estão previstas as apresentações de Everton Ribeiro e Ananias, além da chegada de outra grande aposta do time celeste, o atacante Dagoberto. E para o presidente do Cruzeiro, Gilvande Pinho Tavares, esse é o ano do renascimento do clube, ano de reconquistar títulos. Então nós temos tudo para esse ano, com o plantel que nós montamos. E jogando de novo aqui no Mineirão, de voltar a disputar os títulos e conquistar as taças que a nossa torcida está tão carente. Então vamos ver se a gente já começa ganhando o título aqui no Mineirão, no Campeonato Mineiro e depois Copa do Brasil e todos os torneios que nós vamos disputar esse ano. Quem sabe uma tríplice coroa. Você viu aí o Cruzeirão mandando ver e também o Atlético não fica atrás. E para ajudar a gente a comentar sobre esses assuntos, a gente está aqui com o Billy Lima, que é o jornalista e também especializado em comentários esportivos. É isso aí, Billy? Isso mesmo. A gente está aqui para falar um pouco aí das contratações de time mineiro, Cruzeiro, Atlético e América. E vamos ver quem dos três aí com esses pacotões de reforços vai seguir mais à frente nos campeonatos que tem para disputar agora em 2013. Vou até te fazer uma pergunta, jogo de cara, porque o que acontece? É muita gente que é a favor do pacotão, que fala que é pacotão de Natal, pacotão de fim de ano, né? E muita gente que é contra, porque fala que o time vai passar por muita reformulação, isso prejudica o entrosamento, apesar que tem um Campeonato Mineiro aí para, né, alinhar o time, porque o Cruzeiro está na Sul-Americana e o Galo está na Libertadores, né? Então, o que você acha desse pacotão, apesar de serem excelentes reforços para o Cruzeiro, né? Geralmente quando se faz um pacotão, o clube tende a trazer 1 ou 2 jogadores com nome mais expressivo, né? Porque às vezes você traz 3, 4 jogadores como aposta e traz ali, como está na moda, tal da cereja do bolo. Você traz aquele cara que vai chegar para fazer a diferença. No caso do Cruzeiro, por exemplo, ele fez são 12 contratações, mas em meio a esse pacote de 12 jogadores contratados, ele trouxe, por exemplo, o Diego Souza, o Dagoberto, que são jogadores que, se jogarem o que jogou no São Paulo, o Dagoberto no São Paulo e o Diego Souza no Vasco, o Cruzeiro tem tudo para dar uma alegria a mais para o seu torcedor, porque 2011 e 2012 não foram tão bem assim para a equipe celeste. E já no Atlético, o Atlético já tinha um time formado de 2012. Que a maior reforço talvez tenha sido deixar o time manter formado. O time, com o Ronaldinho, o Bernard, que jogou muito, o goleiro Vitor, a dupla de zaga, que foi muito importante em 2012. Inclusive eleita a melhor dupla de zaga do campeonato. Exatamente, com a lateral, com o Marcos Rocha. E fez algumas contratações ali que podem estar suprindo a necessidade, principalmente no banco, no caso do Alexandre, Gilberto Silva, que é ídolo do Atlético, já jogou no Atlético, retorna agora como status ali de um ídolo, e dentre outros contratados. No caso do Alexandre, eu acho que ele deve brigar pela vaga do Jô, com o Jô ali pela vaga de centroavante, mas o Calil pretende anunciar ainda mais alguma coisa, mais algum jogador. Há quem diga que é o Tardelli, né? É uma novela. É uma novela que... A gente escuta também o nome do Wagner Love em alguns meios de comunicação, falando que existe essa possibilidade. Exato. O Wagner Love retornou ao CSKA, né? Porque o CSKA devia O Flamengo tem uma dívida com o CSKA, então ele teve que retornar. O Flamengo não tinha como pagar essa dívida? Exato. A dívida já chegava a quase 20 milhões, então ele teve que voltar para o CSKA. Mas na questão do Tardelli ainda está aquela novela que já passou 1, 2, 3, 4, já está no Vale a Pena Ver de novo e a gente vai continuar vendo sempre. Agora, ainda falando sobre o Cruzeiro, uma quantidade muito grande de contratações. Acho que o Maurício fez essa pergunta, eu queria que você aprofundasse um pouco mais pela sua experiência. Alguns anos atrás, bons anos atrás, o Atlético passou por uma situação parecida.
trouxe um grupão de jogadores, acho que até o Renato Gaúcho veio como uma cereja do bolo na época, e o time, na verdade, não deu completamente para o contrário do que se imaginava que fosse acontecer. Começou a perder, não ganhou nenhuma competição e não valeu a pena todo aquele investimento feito naquele período. Não é um risco para o Cruzeiro investir tanto em jogadores de menor expressão, um pacotão tão grande assim? Olha, pode ser um risco e pode não ser, porque existem jogadores que, como exemplo, o Ramires. O Ramires chegou aqui no Cruzeiro, quem é esse Ramires? Ramires veio lá de Londrina, isso não deve ser um bom jogador. Mas na época o Dorival Júnior apostou nele ali naquele meio de campo e ele deslanchou a jogar futebol. Tanto que foi parar na seleção brasileira, foi vendido para Portugal, depois agora está jogando lá no Chelsea, né? Então, às vezes a gente olha pelo jogador, o Egídio veio do Flamengo, jogou no Goiás, jogou, né? O Wellington estava no Vitória, mas de repente ele muda de casa, um treinador diferente, o apoio. O Marcelo Oliveira tem essa característica de apoiar o jogador, né? De aquele pai. De repente ele pode voltar a jogar bem. Há quem diga, inclusive, que o Diego Souza é o que você está falando, que o Diego Souza foi para o Atlético, o Dorival meio que botou ele na reserva, então Exato. A torcida atleticana até meio revoltada com isso, porque o Diego Ele acabou Souza ficando acima do peso um pouco na época. Mas também, assim, não deu oportunidade pro Diego Souza jogar, o Diego Souza vai pro Vasco e aí arrebenta no Vasco. Faz um excelente campeonato. Arrebenta no Então, assim, é exatamente muito de casa e tal. E aí, eu quero aproveitar esse gancho do Maurício e poder perguntar. 8 milhões da Dagoberto com 29 anos. Não é uma contratação muito cara? Olha, é caro, o salário dele é alto, mas se jogar, como eu disse no início do nosso bate-papo aqui, o que jogou no São Paulo, o Cruzeiro terá a alegria. Aliás, Agora, deixa eu entrar na conversa também, porque eu não entendo tanto de futebol assim. Eu tô aqui, eu sou atleticana, mas eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A famosa cereja do bolo, como você disse, qual o impacto que traz até para os outros jogadores do time? Porque a gente vê uma melhora muito grande, às vezes, quando tem uma contratação boa no time, o time às vezes vai com mais raça. Isso tem a ver, você acha que isso influencia nos jogadores? Também quero perguntar também sobre o América, a gente também está esquecido aqui, a gente não está falando do América. Mas fala primeiro sobre essa questão que eu te perguntei. Um time que já tem o Ronaldinho Gaúcho como um craque, o cara que já foi campeão mundial de clubes, campeão na seleção, como ele está hoje no Atlético, e esperar que ainda tenha uma cereja do bolo, então é porque é uma contratação fenomenal, né? Porque se você já tem um Ronaldinho, você tem que trazer um cara acima do futebol do Ronaldinho Gaúcho. Então eu acho que ele seria a cereja do bolo. O Ronaldinho já é uma cereja do bolo. Eu acho que o Calil tem que trazer agora algo que seja muito melhor do que ele. Isso acaba trazendo. Acho que entrando nesse assunto, o Calil tem que trazer algo que resolva uma deficiência no Atlético, que é a presença de um matador. Exatamente. É isso eu estou dizendo assim, não estou dizendo que é isso que seja o certo, mas estou dizendo que é isso que a torcida espera. Imagina e espera, não é isso? Exatamente. Só que o Atlético trouxe o Alexandre e ontem já saiu de forma não oficial ainda a contratação do Araújo, que deve ser oficializado essa semana. Esse cara aí veio do Náutico. Há quem diga que ele é um ex-jogador em atividade, alguma coisa assim. E como é que é? O Araújo ele já ultrapassou os 30 anos, né? Ele tem a característica de velocidade. Ele corre pelas pontas, não é aquele cara fixo dentro da área. Mas eu acho que ainda pode sim ajudar como um reserva. Eu acho que para titular, eu acho que ainda está meio E o América? complicado. Qual a situação do América? Vamos falar para os americanos aqui agora, agradar todos. Fala um pouco sobre a situação do América, o que você acha? Aliás, você está de americano hoje, hein, Bia? Eu já vim homenageando todo mundo. O verde, a paz, né? A esperança, aliás. O jornalista tem que sair para pela os clubes, direita. exatamente. Para todos os clubes. O América ele fez uma pré-temporada em Itaúna, na Universidade de Itaúna, onde o técnico Vinícius Eutrópio está tentando montar um time para alcançar o objetivo do clube, que é a Série A em 2014, o retorno. E sábado passado agora, ele fez um jogo-treino com o Águia, que é um time formado por jogadores sem contrato. E o América acabou vencendo por 1-0 com um gol do veterano Giovani, né, que por sinal foi um belo gol. E está preparando para o Campeonato Mineiro e vamos esperar que o América faça um bom Campeonato Mineiro, que retorne também, que faça uma boa Série B e que retorne no ano que vem para a Série A, que seria muito importante os 3 clubes jogando a Série A do brasileiro. A gente espera isso, até porque valoriza muito o futebol mineiro como um todo, né? Agora, voltando na questão dos jogos de futebol, eu queria até perguntar uma coisa assim, sobre a estreia, né, do Mineirão, que é o clássico que vai acontecer lá no Mineirão, Cruzeiro e Atlético.
Vai ter duas torcidas? Como que vai acontecer? Você que está mais por dentro do que a gente. Então, existe esse impasse entre as duas torcidas, se realmente vão liberar para Cruzeiro e Atlético. Essa semana, o presidente da Federação Mineira, o Paulo Schettino, ele passou a informação de que o governador teria marcado uma reunião para o próximo dia 15, com ele, né, presidente da Federação, o Thiago Lacerda, que é o secretário extraordinário da Copa, o representante de Cruzeiro e Atlético, e o representante da Minas Arena, que é o Ricardo Barra. E eu creio que nessa reunião que vai ficar definido se realmente teremos duas torcidas ou uma só. Mas eu acho que seria triste ver a reinauguração do novo Mineirão num clássico Cruzeiro Atlético, de grandes tradições e emoções, com uma torcida só. Seria triste pra gente, pra quem torce para e um time Cruzeiro, quem torce pro Atlético. Perdendo com isso, né? Com certeza, a torcida do Atlético seria a mais prejudicada, porque eles querem ir no estádio, eles querem torcer, conhecer o novo Mineirão. E o time sente isso quando não tem aquela torcida. Com certeza. Foto fica feia. Até na foto da reinauguração do Mineirão, só uma torcida não ficaria legal. Para finalizar, Billy, eu queria só fazer uma última pergunta. O pessoal reclama muito desses pacotões, até mesmo dessas contratações não muito de peso, a torcida quer sempre contratação de peso, mas a gente já aprendeu, aliás, o futebol brasileiro já aprendeu, inclusive o Muricy ensinou muito isso com os times que ele criou, que é um plantel muito extenso, com muitos polivalentes, muitas pessoas que jogam em outras funções, né, o meio-campo, improviso na lateral, e a gente vê que os times brasileiros começaram a aprender isso. O Muricy talvez foi o pioneiro, na minha opinião, a fazer isso com o time de São Paulo, e depois até mesmo o Luxemburgo começou isso no Cruzeiro, tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de um plantel grande, para que realmente haja peça de reposição numa eventual lesão ou expulsão. O futebol ele é o seguinte, o time ele não ganha só com a equipe titular, ele tem que ter suas peças de reposição. Às vezes, principalmente para o Atlético que vai disputar uma Libertadores, um jogo difícil, por exemplo, ele está perdendo ali 2-0, 1-0, precisa virar aquele placar. O treinador tem que olhar para o banco e falar, aqui ele vai entrar e vai resolver o problema, ele vai virar o jogo para a gente. Então, é necessário que se faça esse tipo de contratação, que você tenha muitos jogadores à disposição. Agora, tem que ter um pouquinho de qualidade, porque ele também não vai poder olhar para o banco e falar assim, Jesus, eu estou perdendo o jogo por 2-0, quem eu vou colocar? Será que aquele vai dar conta? Então, a contratação tem que ser feita baseada no estilo de jogo, justamente por isso que o treinador pede o tipo de jogador. O Cruzeiro, por exemplo, contratou agora um garoto chamado Everton Ribeiro, que joga muito bem. É um cara que se ele ficar no banco e entrar, ele vai jogar muito. Se ele for titular, então, nem se compara, né? Então, sempre há este tipo de contratação, de grandes contratações, abaciada, como se dizem, mas também há um pouquinho de qualidade que vem de cada jogador, uma característica diferente de um é mais centroavante, outro faz um pivô, um mais pela lateral, outro pela esquerda, então isso também ajuda bastante na formação da equipe.